E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer ver vocês aqui. Olá, Oi, pessoal. todo mundo. Que legal, tudo bem? Oi, Dani, tudo bom? E aí? Que Tão bom te receber. juntinhas aí, as duas, vou erguer meu volume. Hoje estamos juntinhas. Que Espera só um bom! pouquinho que eu vou apagar uma luz aqui que está incomodando um pouquinho a Marcinha. Peraí. Eu acho que fica melhor. É, fica melhor mesmo. Tem razão. Isso aí. Não sei, acho que agora não. Tá nos vendo bem? Perfeitamente, melhor até que na outra, porque agora eu vejo as duas, aqui na outra eu não te enxergava, Marcinha. Ah, sim. A lua Agora nós estamos no escuro. Não, a gente está fazendo alguns testes, assim, enquanto o pessoal está entrando. Sejam Claro! bem-vindos. Deixa eu ver. Assim tá ok. Aqui tem essa. Agora tá bom. É. E é assim, Dani? Tá ótimo. Tá, então eu mudei um pouco a luz. Bom, gente, Perfeito. um prazer enorme, então, Dani, te receber aqui na nossa live, que a gente vai falar sobre traição, né? Das traições nos relacionamentos, a partir da história da Maria Leopoldina, da Imperatriz Leopoldina. Então, eu vou te pedir, Marcinha, eu sei que a Dani já esteve aqui conosco, né? Já te conhecem, Dani, mas eu vou pedir então para Marcinha brevemente te apresentar para o pessoal que não te conhece ainda. E deixo aqui registrado, né, mais uma vez, o meu agradecimento. Para nós é uma alegria imensa te ter aqui discutindo um tema tão importante e como esse, que é o da traição. A Daniela Salgado, então, né? Nós temos a honra e a alegria de receber ela de novo aqui com a gente para tratar de um assunto bem sensível, que é esse, o assunto da traição, né, nos relacionamentos. E a Dani, então, é formada, é graduada em psicologia, né? Tem um curso todo de formação em terapia de casal e terapia de família, é sexóloga, né? Tem o programa Atitude, que é um programa, um método próprio para as pessoas que desejam, quer dizer, que vivem o drama da separação, porque sempre é algo meio dramático, né? Que possam discutir isso, refletir isso e tomar atitudes a partir da própria vida, né? E dessas reflexões todas, então, que ela tem ao longo de uma carreira enorme nessa área. Então, Dani, querida, a gente vai chamar de Dani, é um prazer enorme te ter com a gente. E nós vamos iniciar, porque o nosso tempo sempre é um pouco curto, né? Para um assunto tão complexo como esse. Então, eu vou te deixar fazer... Posso fazer a primeira pergunta ou eu posso fazer. Então, sempre lembrando, né, quando a gente faz as nossas lives aqui no Elas em Nós, a gente sempre reflete a partir daquela mulher que nessa temporada, sobre quem a gente está falando nessa temporada. E a live é sempre o encerramento, né, a chave de ouro com que a gente encerra as nossas temporadas. Então, hoje nós estamos encerrando, né, chegando ao finalzinho da temporada sobre a Imperatriz Maria Leopoldina. E, como vocês devem ter visto, muitos conhecem a história dela, mesmo quem não viu, né, os episódios, a gente sabe que havia uma questão muito forte no relacionamento dela com Dom Pedro I, que era a questão da traição. E é a partir disso que a gente quer refletir, a partir da história dela, então, que a gente quer refletir sobre traição. Então, Dani, minha primeira pergunta para ti. O casamento de Leopoldina e Dom Pedro foi um grande tratado, né, entre dois reinos. Dom Pedro não era fiel, e isso era comum à época. No entanto, o relacionamento com a Domitila, a Marquesa de Santos, é que foi considerado a grande traição, né, que ele teria cometido, que ele cometeu. A partir disso, Dani, eu te pergunto, existe uma diferença entre traição e infidelidade conjugal? Como tu vês essa questão? Primeiro de mais nada, deixa eu agradecer ao convite, esse novo convite. Vou contar que eu fiquei muito surpresa
né? Eu até falei, Marcinha, tem certeza? Vocês não ficam falando. E vocês me conhecem o suficiente para saber que eu sempre falo exatamente o que eu penso, o que eu sinto. Às vezes a Marcinha até me dá uma segurada, né? E eu vou dizer que ser chamada a primeira vez, conhecendo tudo que eu conheço, o investimento emocional, enfim, de vocês neste programa, já foi uma honra. Agora, ser chamada a segunda, meu Deus do céu, eu me senti a mais validada. A honra é nossa. E aí já entra algumas coisas de aliança que a Marcinha falou de, olha, as alianças que nos fazem crescer e evoluir e que investimos umas nas outras e acreditamos umas nas outras. Agora eu vou para a pergunta. Amadas, vocês já começam me botando em saia justa. Porque é bem difícil ser categórica nesta resposta. Por quê? Eu me toquei, eu já tinha isso, né? Porque eu não trabalho com conceito, eu trabalho com o dia a dia. E eu já tinha ido atrás de pesquisar essa diferença, e vocês não vão acreditar, tem várias opiniões divergentes. Tem gente que classifica de um jeito a infidelidade como a traição maior, daí vai o outro e qualifica a traição em si. Então, eu vou dizer para vocês a conclusão que eu, Daniela, cheguei. Aos meus olhos, traição é algo que depois a gente pode entrar melhor, mais amplo e abrangente, não necessariamente apenas na conjugalidade. Infidelidade é uma traição praticada sexualmente ou romanticamente com relação ao teu relacionamento conjugal monogâmico, né? Então, essa é a diferença. Eu até pegaria um exemplo, já que eu falei antes, a gente se conhece um monte, depois eu posso trazer, se quiserem, já para a Leopoldina, mas eu ia dar de exemplo, eu lembrei agora a Marcinha. Marcinha e Lu, conheço vocês desde os meus 11 anos de idade, somos amigas. Agora, Lu, eu vou puxar para tua irmã um pouquinho, porque a Marcinha era minha, agora as gurias dizem best, né? Amicíssima desde os 11 anos de idade, era minha amiga irmã e é minha amiga irmã. Então, existe uma relação, né, um vínculo de amizade imenso. E eu sei que existe respeito, que existe confidencialidade, eu posso falar o que eu quiser, eu sei que não existe julgamento entre nós, existe apoio e até os conselhos são dados, né, os puxões de orelhas entre nós de forma respeitosa. Agora pensem, se eu traísse a confiança, ou a Marcinha traísse a minha, se ela contasse algo que eu pedi, não fala para ninguém, não espalha, ela estaria sendo uma traição. Claro. Isso é Com traição. certeza. Não precisa ser só traição, relacionamento conjugal. Agora, ela é minha best, amo de paixão, mas eu também tenho outras grandes amigas, como a Marcinha também tem. A gente não precisa ser fiel, eu brinco, amizade não é casamento. Então, aí a gente pode ter outras relações de amizade também completamente vinculadas, não é uma infidelidade, porque a infidelidade é no âmbito conjugal. Só peguei isso que me lembrei de dar de exemplo. Vocês já querem que eu entre com relação a Domitila e a traição? Eu quero te fazer uma provocação, porque eu adoro atravessar. Não sei, Dani, se tu chegaste a assistir aquele filme com a Keira Knightley, que eu adoro, que se chama Apenas Uma Noite. Eu amo esse filme, assim, para pensar nessas questões de traição. E eu amo esse filme. E eu não vou contar, não vou dar spoiler. Não sei se tu vê. Eu não vou dar spoiler do filme, mas eu vou só comentar que é um casal, né? E um deles comete uma traição sexual e o outro não comete uma traição sexual numa noite em que eles estão distanciados. E o filme traz toda uma reflexão sobre ou como existem muitas outras formas de traição que não são apenas as traições sexuais, né? E como às vezes a traição é mais grave ainda, porque ela não é só uma traição do outro, mas é quando tu trai a ti mesmo. Esse filme, assim, ó,
É absolutamente sensacional. Assim, recomendo para todo mundo. Chama Apenas uma Noite, da Keira Knightley. Eu vou Dá assistir. muita reflexão. Mas, assim, eu já me pensando, assim, né? Isso que eu me lembrei dele te ouvindo falar. Mas eu vou deixar para a Marcinha, porque essa é a nossa próxima pergunta, né? Exatamente. Então, Marcinha. Dani, eu agora mexericando aqui, fiz uma. Mas assim, a nossa pergunta é em relação a esse tema da traição, né? A traição em um casal, ela é só sexual, e eu acho que isso tem a ver muito com o que a Luciane perguntou agora. E eu queria que tu pudesse também responder para a gente assim. Como é que tu vê esse espectro da traição, né? Que é um espectro mais amplo, na minha opinião, né? E que pode ser, e o que isso pode sinalizar? A prática da traição ou incidentes de traição podem sinalizar sobre o funcionamento de um casal. Amada, agora eu posso falar a live inteira sem parar. Tu já me deu aí, sabe que qualquer coisa Então, seja uma porque a importante. gente tem menos de uma hora. Vamos lá! Olha só, primeiro, vamos pensar o seguinte. Traição de forma alguma é só sexual. De forma alguma. Traição, eu diria que é uma quebra de um contrato. Tá? Vocês falaram muito, se não me engano, no segundo episódio da temporada, que eu assisti 2 vezes toda, de que falaram muito em alianças. O que vocês chamavam das alianças, eu, Daniela, em relação conjugal, chamo dos contratos nos relacionamentos, que eles são implícitos ou explícitos. Que é a forma de não senta e faz, né, doutora? O contrato, doutora desembargadora, o contrato escrito. Agora a gente faz o contrato na forma como a gente vai se posicionando, se relacionando, chegando um no outro, se portando. Já está o contrato da relação se formando aí. Na hora, e às vezes são contratos verbais. Querem um exemplo? Olha só, nós dois, o casal, estamos com um plano de comprar o nosso apartamento próprio. Então, nós temos o dinheiro do casal e combinamos de não gastar, de juntando, de investindo. Vai cara vai lá e compra um carro, chega em casa, pega aquele dinheiro e compra um carro. A mulher pode se sentir completamente traída, porque traíram um combinado, um contrato. Ou ela vai e compra um monte de roupa, não sei o que, e bota os pacotes escondidos, pior ainda, porque daí também está escondendo coisa e desviando dinheiro para se tirando do combinado. Quebrou o contrato. É uma traição, é folclore. E isso é muito comum, né? Eu ouço muitas histórias assim de amigas que escondem as compras no carro porque os maridos não veem. Tem que dar satisfação. Mas tem escondendo só para fazer uma surpresa. Não é o caso. Ah, bom. É diferente, Lu, da surpresa, porque assim, ó, eu tô brincando. Se tem aquele montante combinado. Agora, se tem uma negociação, daí podia fazer uma live sobre dinheiro, né? De que se, bom, tem o tanto do casal e cada um gastar tem um tanto para si, também é interessante. Daí faz o que tu quer. Mas se tu combinou que aquele montante era para o apartamento, o sonho do casal, tu quebrou o contrato, tu traiu. Outra coisa que eu digo, outro argumento que eu dou assim, quando me perguntam, tal coisa é traição, ficar falando com carinhas na internet é traição, Daniela? Depende. Teu marido não pode saber? Não, porque tudo que é escondido do outro, que o outro não pode saber, é traição. Tem algo embutido aí. E não é sexual. Às vezes estão conversando, começa o climinha, mas se o outro não pode saber, é diferente se alguém me faz uma pergunta de psicologia, supondo que eu fosse comprometida, né? E tudo bem, agora se há algum outro tipo de conversinha que eu vou esconder, já parte do princípio que sim, né? E aí, no caso, deixa eu trazer um pouquinho da Leopoldina, tá? Tudo, já começa a me aquecer aqui ali do ar. Tudo a gente tem que contextualizar. Vocês querem ver, vocês vão se surpreender. Tem casos em que relação sexual fora do relacionamento com outras pessoas não é traição, vocês sabiam? Sim. Se as partes estão de acordo e acham que está tudo bem, né?
Eu acho que tem a Tu ver com o começou a que... falar do filme, eu pensei, depende, eu ia te perguntar, qual era o acordo? É que cada um podia sair aquela noite e ficar com outra pessoa? Então não é traição. Não é traição conjugal, porque está nova, pode talvez até ser uma infidelidade, porque tá ficando, mas não é traição. Aí tem vários exemplos de casais que trocam de casais, ou que têm relacionamento aberto. Não é traição. E talvez para eles ficaram com alguém, mas o combinado é que tu podia ficar com outra pessoa, mas tinha que me contar e tu não me contou. Agora tu traiu por não contar. Então, vocês vejam como é amplo o espectro da traição ou não traição, e depende dos acordos. Leopoldina, tá? Vamos contextualizar. O amor romântico é uma invenção recente. Nossa, o amor romântico conceituado como nós o conceituamos. Antigamente, não existia como é que era. Eram casamentos com contratos para benefícios políticos ou financeiros. O amor seria, às vezes, construído, dava sorte, às vezes tinha afinidade, às vezes passava a vida odiando a pessoa do teu lado, mas tinha que engolir, não havia divórcio. Então, partindo deste princípio, deste contexto, em que foi feito o casamento da Leopoldina com Dom Pedro, naquela época, ser infiel, o homem ser infiel, era o normal. Então, as infidelidades outras que ele tinha, de certa forma, ela sabia, ela relevava, porque estava socialmente embutido no pacote. Não era uma traição, de fato, porque ela fazia vistas grossas, era, digamos que no contrato dele, que eu entenda, deles é que, se for lá no teu canto escondido, vocês falaram que ela era muito puritana, então tem tudo isso junto, vai lá, tinham mulheres que diziam, é um alívio, vai lá, te satisfaça com as outras e venha tranquilo, mas ela foi criada para ser a imperatriz, a grande dama, respeitada no seu pedestal. Na hora, então, que ele fazia isso, ele estava no contrato. Exato. Quando ele... eu diria que ele se apaixonou perdidamente pela Domitila. Sim, E diria que aí ele veio, pensa, gente, ele trouxe esta mulher para dentro do castelo para ser a dama da sua esposa, a esposa, e as fez conviver. Aí ele diminuiu o papel dela, ele a humilhou. Ele não foi só infiel, ele trouxe diminuindo a posição dela, expondo muito publicamente, e aí ele quebrou o contrato como era. Aí foi a grande traição, porque ele tirou ela do cargo da mulher do pedestal para o qual ela veio. Aí que foi a traição, aos meus olhos. É verdade. É verdade. E ele expôs ela enquanto imperatriz, né? Expôs e deixou, trazendo a outra para compromissos oficiais, né? E isso fez com que também ela, enquanto imperatriz, acabasse ficando humilhada. E esse era o papel dela, né? Eu acho que essa foi a grande traição dele com relação a ela. Desculpa. Eu ia dizer que diria mais, né? Se a gente pensar neste contrato, foi feito pelas duas famílias, dele e a dela, Exato. E seria esse arranjo que a gente falou antes. Ela queria pôr uma cláusula de amor, porque ela se apaixonou, ela quis, mas não era o da época, o esperado, e nem ele entrou nisso. Ela queria algo mais do que seria o arranjo padrão. E, ao mesmo tempo, se vocês pensarem, ele fez dupla traição, porque, de certa forma, a gente pensa nos vínculos familiares. Ela tinha uma lealdade, pelo que vocês falaram, aos Habsburg, quando ela fazia todo aquele processo político, né? E os arranjos desse casamento foram feitos pelas famílias. E ele simplesmente entrou na família da Domitila, ele traiu as famílias, se a gente pensar simbolicamente, e botou a família da outra nos cargos-chave, quando o casamento também era... Exatamente. Tudo isso ele fez. As duas abraçadas aqui. Que aqui para caber no, aqui não pra tem, caber na no telinha. quadradinho do Instagram, aqui não tem traição, mas porque a gente está falando de traição conjugal, né? Mas a traição pode atravessar qualquer tipo de relacionamento, Com certeza. Né?
Mas, Dani, eu te fiz essa pergunta sobre a questão do espectro da traição mesmo, né? Assim, a gente poderia pensar que quando um casal, e a gente está falando hoje especificamente de casais, né? Quando há um descumprimento, quando há uma quebra de contrato, ainda que esse contrato ele seja um contrato simbólico ou ele seja um contrato, né, como tu falou, até existem contratos que são meio que velados, né, entre os casais, assim, mas isso não é permitido. Então, quer dizer, sempre que há algo que não é às claras, que eu vou ter que manter em segredo com o meu parceiro, né, ou com a minha parceira, eu poderia dizer que eu estou cometendo um ato de traição nesse sentido. Olha só, deixa eu deixar claro para não causar confusão, tá? Existem coisas, não é que a gente tem, então, Daniela, tu tá dizendo que eu tenho que dar satisfação de tudo que eu faço pro meu marido. Bom dia, boa tarde, boa noite, tô chegando na academia, tô indo pro trabalho, tô indo... Não. Existe muito. Eu traduzo o relacionamento simples assim, não dá para enxergar, né? Olha o risquedo que eu fiz. Não. Mas Eu sou muito... um pouquinho, acho que talvez um pouquinho. Eu sou muito prática. Isso eu vi numa palestra no início da carreira e nunca mais esqueci. Sabe intersecção? Intersecção, conjunto A, conjunto B e a intersecção. A gente diz que o ideal do relacionamento, claro, aqui eu fiz a intersecção pequenininha, é que existe uma pessoa, outra pessoa, e esse ponto de encontro é o relacionamento. É o mundo do casal, mas cada um tem que ter um mundo seu, manter as amizades, manter alguns hobbies, manter alguns espaços e momentos e não sufoca. E tem toda a teoria depois, né? Claro. Se funde. Claro. Mas assim, eu quero dizer com isso que sim, é preciso ter seus espaços, tu pode, às vezes, ter algumas coisas, tipo, segredo da minha amiga, eu não vou contar pro marido, eu vou omitir, entende? Não é meu. Agora, se eu faço algo que quebra, que eu sei que eu tenho que esconder do meu parceiro ou da minha parceira, tenho que manter segredo, porque isso envolveria a relação e ele ou ela não pode saber, de certa forma eu estou traindo sim. Eu me lembro que uma vez, numa situação, enfim, pessoal, né, um psiquiatra muito querido, que até tu conhece, né, na área de família, ele disse assim, toda vez que você compartilhar um segredo que é seu, quer dizer, numa relação triângulo, tu tá lá com um parceiro, né, e tu estabelece uma relação, vamos pensar na traição conjugal mesmo, o que acontece, né? Se eu me envolvo com um terceiro, eu tô tendo um segredo com esse terceiro em relação ao meu marido, né? No caso, e vice-versa. E quer dizer, tu quebra um contrato, né? E isso é algo que não... Daí Márcia, tô falando, né? Claro que eu acho que a gente vai avançar nos questionamentos, mas às vezes as pessoas não se dão conta, me parece, do quanto isso é grave no sentido da natureza do vínculo de um relacionamento afetivo, interpessoal, porque tu quebrou um elo, que uma vez eu li assim, a confiança é um tecido muito leve e difícil de tu recosturar, né? Então, assim, e um casamento, um relacionamento, isso sou eu de novo falando. E a base principal, a gente vai errar, a gente vai tudo agora, confiança, né? É um elo, assim, de ouro, na minha percepção, né? Diz, Lu, tu ia falar e te cortei, eu falo mais que é boa. Não ia falar, não, pode falar. Eu concordo plenamente contigo, Marcinha, e quando tu falou desse psiquiatra que eu identifiquei, né, além de romper o elo quando tu tens essa traição, que é um segredo tu com outra pessoa de uma parte íntima, tu quebrou o contrato que tu fez com o teu parceiro, eu vi que tu foi falar uma palavra e eu já pesquei, eu sei que essa pessoa teria dito isso, que é sobre tu forma uma triangulação, né? O que era para ser da dia de casal,
Tu triangula e aí fica tu e tu e o outro, e o teu companheiro fica o outsider, o de fora desse segredo. O que tu tinha que ter de lealdade, eu diria, inclusive, para com o teu companheiro, tu tá tendo com o outro, e aí tu já começa também a te esvaziar. E outra, quando tem um segredo desse, vocês já se deram conta do quanto as pessoas que estão nessa triangulação, nesse segredo com o outro, começam a mudar no seu relacionamento pelo fato, às vezes só de estar escondendo algo, já fica diferente, já muda a postura, já fica mais arredio, mais... É verdade. Então começa a mudar até a dinâmica, que era para ser uma dinâmica cristalina. Exato. Quando se E a honesto, entrega, né? cristalino. Exatamente, né? Dani, e para a gente avançar, assim, já que a gente, né, tem pouco tempo, tu acha que é possível reconstruir um relacionamento depois de uma traição? E o que é necessário, se tu achares que isso é possível, o que é necessário para que isso aconteça? Para responder isso, eu vou acabar de responder o que a Marcinha tinha perguntado antes, que eu me dei conta que eu não falei. Diga. Que é da dinâmica do casal, o que está por trás, na dinâmica do casal, o que está por trás da traição. Porque tu perguntou, né, Marcinha, e eu não respondi na tua pergunta anterior. Olha só. Isso eu acho uma questão bem importante, inclusive. Esclarecedora. Eu vou falar, talvez vocês tenham que existem, eu diria que existem 2 tipos de traição. Existem números, mas há dois tipos de traidores, que palavra pesada. Mas na relação conjugal, tá? Existem pessoas que eu diria que são... Eu fiz uma entrevista no rádio, participei de um programa que a gente falou sobre isso, e o psiquiatra falou uma expressão que eu amei. Ele disse traidores de carteirinha. E eu concordo plenamente, que são aquelas pessoas que traem, seja em qualquer relação, onde estiver, tô com a Maria, tô com a Josefina, tô com o João, traem. Aos meus olhos, aí é do indivíduo, da sua história e da sua constituição, uma dificuldade de se comprometer com alguém ou com algo fora do seu próprio umbigo, tá? Esse é um tipo. Mas na minha experiência e na literatura da linha que eu sigo, eu encontro muito menos esse tipo e muito mais o outro tipo, que é o relacional, que eu acredito muito que a traição é um sintoma de uma crise no casal. A traição é uma crise subjacente. Às vezes o casal nem se dá conta, sabe? Aquela assim, eles estavam tão bem, nem brigavam, como é que separaram, por exemplo, ou como é que houve a separação. Crise não precisa ser crise de quebra-pau, gente. Crise pode ser cada um vivendo a sua vida, cada um tendo a sua história paralela e eles nem se olham. Esse casal não está casado, é uma crise. E nem brigam mesmo, e né? nem briga, exato. Nesse caso, nem briga. Eu me preocupo muito mais quando os casais ou o paciente individual chegam no meu consultório e dizem: Daniela, a gente nunca brigou, 20 anos de casado, nunca brigou. Eu fico pensando, e vocês já se olharam? Vocês se importam com o outro o suficiente para dar aquela chacoalhadinha? Porque briga é uma discussãozinha, um discordar, né? Não, nunca. Eu penso, esse casal não se olha, esse casal não tá, ele está coabitando, né? Então, para chegar numa separação, a separação seria um recurso errôneo de uma denúncia da crise no casal. Entenderam? Então, o que a gente fala sobre isso? Se vocês forem falar em culpa, eu vou apanhar hoje, mas tudo bem aqui. Tem gente que vai me julgar, e eu adoro dar cara a tapa. Por quê? Porque eu digo o seguinte, e nós na bibliografia, embasada, claro, a culpa da traição é do traidor, ok? Tudo bem, ele podia ter agido de outras maneiras para denunciar a crise. Mas a responsabilidade pela crise subjacente que levou até a traição é de ambos. É uma construção de ambos.
deixando bem numa relação, numa traição que é, como tu diz, relacional, né? E não numa Relacional. traição do cara que é o traidor de carteirinha. Do cara ou da cara, né? Dele eu acho que sim. Quando eu digo isso, algumas pessoas me dizem assim, tu tá dizendo que eu tive culpa? Então, se o fulano me traiu, se a fulana me traiu, eu digo, calma, não é que tu teve culpa pela traição, mas tu também é responsável por tudo que houve antes, até chegar lá no relacionamento, é 50% de cada um, e eu vou morrer dizendo isso. Se tá tudo bem, 50% de cada um. Se deu confusão, 50% de cada um. Nem que seja na escolha que a gente fez na vida. Putz, escolhi essa pessoa, 50% de responsabilidade minha. Sabia que não traidor de minha. E até em relação a essa questão, por exemplo, que tu fala da questão da escolha, né? Eu até fiquei pensando assim, muitas vezes a gente escolhe, pensando em casamento ou em algo similar, a gente faz essas escolhas muito cedo, né? Com algumas visões, assim, de vida, sobre a pessoa, sobre tudo, sobre a gente mesmo. Porque a gente também não se conhece, né? E, enfim, a gente vai mudando também. A gente vai mudando, exato. Mas eu acho que os motivos, assim, a gente já com meio século de vida, né, para cima, nós todas, eu acho que os motivos, às vezes, que nos conduzem a determinadas escolhas, num determinado momento de vida, eles às vezes são muito até imaturos. Eu não sei, por isso que eu estou dizendo dos 50%, né? Isso que eu estou colocando, assim, os 50%, eles têm a ver também, às vezes, com uma escolha que, para passar uma vida inteira, não vai dar. Não vai dar. Porque, às vezes, aquilo que funciona para ti quando tu tem 20 anos, não vai funcionar com 40. Quando tu tá com... Exato. Eu acho. E se os contratos vão mudando, e se ambos vão evoluindo em cada fase do ciclo de vida, evoluem juntos, vai passando a funcionar, porque vão crescendo junto. Agora, se um vai e o outro fica e não evolui, começa a haver desencontro nessa relação. Com certeza. Ou às vezes ambos evoluem, mas de formas diversas, né? Vai um para um lado, o outro para o outro. E não... Eu vou pedir licença, um segundinho, eu tô no consultório, que é carreira de mãe, tá? Minha filha veio me encontrar, a Daurinha chegou, porque ela esqueceu a chave de casa, ela disse, mãe, então eu te encontro no consultório. Deixa Ai, que amor, vai lá, Dani. Claro, com certeza. Mas enquanto isso, eu acho que a gente pode ficar um pouco refletindo, né, sobre essa questão dos 50%, me parece assim que isso é um consenso, né? De que você não faz as coisas sozinho no relacionamento, né? E que o processo de traição, como a Dani falou, é um processo muito sintomático, em geral, né? Se as pessoas não são esse traidor, assim, de carteirinha, como a gente está falando, esse é um processo que denuncia alguma coisa do funcionamento inadequado do casal. Né? Ou de um funcionamento, enfim, inadequado. Quando eu chamo inadequado, é porque ele não está a serviço do crescimento, né? Ele está a serviço... Mas e aí, Dani, agora que tu voltou, e para reconstruir, tem como? Olha só, tem, se você, o casal, esse casal, olhar de frente para a situação, se esse casal olhar para o motivo que levou até a traição, eu até isso que eu ia complementar, eu digo que muitas vezes a gente faz assim, ninguém senta na cadeira que está ocupada. Às vezes um terceiro sentou numa cadeira porque estava vazia, como no caso, vou voltar para Leopoldina e Dom Pedro, que eles eram totalmente diferentes, algumas coisas, eles tinham uma parceria, músicas, artes e tal, mas talvez a parte homem e mulher, a sexualidade, ela sempre grávida, puritana, aquela cadeira estava vazia. Estava desocupada. E talvez a Domitila chegou muito mulher e sentou. Né? Ele talvez... E talvez
ele não fosse, eu não estou julgando ninguém, eu até fiquei pensando, sabe que no último episódio, o penúltimo que eu estava vendo de novo hoje, me deu uma sensação de que talvez ele fez toda essa humilhação, porque no fundo ele estava com raiva, ele projetou uma raiva, eu imaginei, eu fiquei me conectando, raiva da Leopoldina por estar preso a ela, porque ele era muito apaixonado. Ele conseguiu se vincular profundamente com a Domitila. Me deu essa sensação porque não tinha divórcio, ele estava grudado e ele queria estar na outra relação, a fidelidade dele era com a outra. Mas... E na verdade ali... Desculpa, posso? Na verdade, ali também existe uma questão que era a questão de um casamento arranjado, né? Sim. Que daí tu não tem... Ele era obrigado a estar casado com aquela mulher, né? E tendo que, de certa forma, ele era um refém dessa composição. E ela também. E ela também. Só que ela se apaixonou por ele, né? Outra toda. Eu acho que ela idealizou, ela fez uma idealização romântica, mas eu acho que no final, eu acho que lá pelas tantas ela não estava mais nem apaixonada por ele, mas ela queria que ele respeitasse o papel dela enquanto imperatriz. E a gente acha, né, Marcinha, que a grande traição, na verdade, foi quando essa outra mulher atravessou o papel dela, né? Porque era esse o contrato deles. A questão, como tu falaste, Dani, a questão sexual, etc e tal, ela era católica, ela achava aquilo um incômodo, ela escrevia que ela não gostava, sem falar, né, das sucessivas, do fato dela estar grávida quase sempre, mas todos os tabus também que tinham nessa época, cercavam a gravidez com relação ao aspecto sexual e tudo, mas ela também achava aquilo um incômodo, né? E ela não. Só que para ela, eu acho que a traição realmente aconteceu quando essa mulher se atravessou no papel dela de imperatriz. Eu acho que foi aí. Porque era esse o contrato que ela tinha. Eu estou aqui para exercer o papel de mulher, né, do príncipe, depois de imperatriz do Brasil, que ela ajudou, inclusive, a construir, né, esse país independente, a construir toda essa situação. E, com certeza, ela se projetou enquanto imperatriz nesse papel, todo o trabalho estratégico que ela fez para que isso acontecesse e, de repente, tinha uma outra mulher ali atravessada no lugar dela. Aí eu concordo plenamente com vocês. Aí foi a traição maior. Aí traiu. Antes só era infiel, que estava no contrato. Não era traição. Exatamente. Dani, e me diz uma coisa, voltando a essa nossa questão, né? Tu disse que é possível reconstruir um relacionamento depois de uma traição, mas o que é necessário depois que esse cristal ele meio que se quebra, assim, né? Claro que não é uma receita de bolo que tu vai dar aqui, mas alguns encaminhamentos, reflexões, enfim. Eu vou dizer uma frase, talvez um pouco impactante para alguns, mas é como eu vejo. A traição pode ser tanto o fim de um relacionamento, quanto a chance de construir um relacionamento mais saudável. Conforme as pessoas lidam com ela, conforme o que fazem com ela, e conforme for o tamanho também da crise que havia pré-traição, que levou até a traição. Então, assim, vamos pensar, por acaso, estava num descompasso. Vamos pensar lá, Dom Pedro, se não se sentindo, daqui a pouco tu tem uma mulher que não tem prazer sexual contigo, que não investe na sexualidade, tudo bem, vamos trazer para os dias de hoje, naquela época era tabu, mas que não investe na sexualidade, que não te valoriza como homem, né? E aí chega uma outra que olha aquela coisa, tu és homem, tu é o cara, né? Macho alfa. E vice-versa, né, Dani? E vice-versa. O que eu mais vejo são mulheres não se sentindo olhadas ou valorizadas como mulheres e também ficam suscetíveis a olhares de outros homens. É muito fácil. Por quê? Porque é muito importante a gente se sentir mulher. E se tu não tem no teu parceiro, tipo, tu fica mãe, sabe aquele casal que se chama oi pai, oi mãe, peraí. Tu é pai e mãe dos filhos, né, do teu marido ou da tua mulher.
Então, esse tipo de coisa que vão trocando papéis, às vezes essa questão vem filhos, eles só assumem papel, vamos pensar nisso, de pai e mãe, esquecem o casal conjugal, o homem e a mulher. E aí isso vai esvaziando e gera uma crise. Houve a traição. Algum dos dois, homem ou mulher, traiu. Se após essa traição, ambos se dão conta que existe amor, que existe afeto, aceitam que houve uma crise subjacente, mas que tem o desejo de permanecer juntos, é necessário olhar para a crise que tinha antes e mudar o arranjo desse casal. Opa, vamos resgatar o casal conjugal, o homem e a mulher, vamos mudar. Eu indicaria, óbvio, uma terapia de casal, muitas vezes, individual, né? Eu já tive casos, gente, isso eu posso citar porque ninguém nunca vai saber quem, quando, antes, de uma pessoa que de anos de casamento foi traída e eu fui vendo as relações e tal. E a própria pessoa, que às vezes a tendência é ficar porque ele foi desleal, e ela não se dá conta. Eu achei o máximo quando a mulher me olhou e disse assim, meu Deus, como eu era chata. A pessoa se dá conta que passou uma vida desqualificando, empurrando o homem para longe, só cobrando. Quando se dá conta, não fica no vitimismo só da traição, ok, ele errou, mas também participa do processo de construção e o outro se compromete, corta vínculo, risca da agenda do celular, nunca mais tem contato com outra pessoa, e aí começa uma reconstrução. O que se faz? Aí eu vou até dizer, meu mestre mor, tem um livro que eu peguei para mostrar aqui para vocês, A Arte de Perdoar, do Grossman. Ele fala, inclusive, sobre terapia do perdão, que ele dá alguns passos que nos norteiam como terapeutas. Por exemplo, a gente faz uma sessão com o casal no início bem pesada, que naquele momento a pessoa que sofreu a traição pode perguntar tudo. E o outro está comprometido, pode responder tudo, porque ficam milhares de fantasias. Claro, a gente não pode desqualificar a dor de quem foi traído, de se sentir desqualificado, menos homem ou mulher, se sentir que não foi competente. Então, todas as feridas estão abertas e vão ficar. Mas como é que foi? E quantas vezes vocês se encontraram? Ela era melhor na cama do que eu, ou ele te fazia coisa que eu não fazia? E aí vai. Claro. Pergunta tudo naquele dia. E depois disso, chega. Às vezes é difícil esse chega, né? A parte às vezes não mais eles falam, inclusive. Sinto muito, mas se fosse eu ia voltar forever. Por isso que ela não ia. Isso é uma que coisa. Horror, né? Esse é o principal dica, a gente é bem espontânea aqui, né? Mas é porque por isso que eu não sei se dentro dessa conversa, por exemplo, né? Eu não sei se isso é realista. Não, eu conheço, por exemplo, um casal da minha experiência de vida, que eles realmente, e até uma questão que eu vou colocar, porque tem a ver com isso, até era uma questão que eu vou antecipar, mas que ele traiu, ela chegou a pegar ele traindo, assim, tipo, com tudo, foi um escândalo, aquelas coisas. Depois, eles voltaram aí, meio que se separaram, mas ficaram... Aí ela passou a trair, que é a história do olho por olho, dente por dente, eu devolvo. E aí eles tiveram uma outra crise, eu acho que ele nunca soube até que ela traiu, na verdade, né? Mas ela traiu várias vezes, com várias pessoas. Se ela vingar, eu vou vingar muito. Isso, e aí depois eles se separaram um pouco, ele não sabe que foi traído, mas aí eles voltaram e recasaram. E aí fizeram um casamento que é um casamento excelente. É como se eles começassem de novo, entendeu? Que é bem isso que tu tá colocando. Mas o que eu falei, assim, eu conheço esse único casal, para dar um exemplo. Agora, existem pessoas, por exemplo, eu, Márcia,
Eu não. Luciane falou uma coisa muito engraçada e eu olhei e me solidarizei, porque a gente está brincando aqui e eu respeito muito, aliás, eu acho muito bonita essa capacidade Sim. de tu poder compreender o outro no contexto do outro, daqui a pouco compreender se isso é uma questão de sintoma de um relacionamento, entender que infelizmente isso se manifestou dessa forma e tu ter a generosidade de poder, generosidade com o outro e contigo, de poder dar uma oportunidade de reconstrução, né? Eu acho isso muito bonito. Eu não sei, eu tenho a sensação, Dani, eu ia te perguntar assim, se talvez tenham pessoas que tenham essa condição, né, de poder dar esse passo. Às vezes eu acho que eu, particularmente, não teria, mas eu também não sei, né? Porque Lu, a cara dela, ela me chama de unicórnio. Eu tô rindo porque eu acho que a de nós aqui, eu sei que a técnica é essa. Tu tem que fazer uma escolha, mas eu sempre digo, se tu escolheu ficar, agora chega. Porque a escolha foi tua ter ficado com ele ou com ela. Eu acho que eu acho que é isso mesmo, porque o que não dá é para tu ficar e voltar assim, porque aí tu não reconstrói. Do outro eternamente. Mas o que eu ia rir, Lu, é que assim, de nós três aqui teria mais chance de ver o lindo ai, vou ver o sintoma, o lindo de saber perdoar. É a Marcinha, né? Ela é a única eu vou te dizer, Dani, eu vou te dizer uma uma coisa. Não, eu conheço ela melhor do que tu. Tu acha que não? Não, mas peraí, eu vou. Ó, pessoal, a live não é sobre mim. Não, é sobre a Leopoldina. É sobre a Leopoldina, mas eu vou mexer só que é o seguinte, ó. Eu acho que isso, sabendo sobre que papel eu desempenhei dentro de um relacionamento. Exato, não, a gente tá porque eu acho que as experiências que eu já experimentei, como todo mundo já tem pessoas na vida, a gente sabe o que a gente fazia dentro dos relacionamentos, e aí não tem justificativa para isso, né? Agora, ok, e também são aprendizagens, eu sou eternamente grata a tudo que eu já vivi na minha vida, porque sempre foram escolas, né? Umas mais amorosas, outras menos, de aprendizagem. E a gente é humana, a gente erra, a gente é errante, né? A gente está aqui para aprender. Então, ok. Mas até quando a gente está falando da Leopoldina e tal, eu te perguntei isso, se de repente, né, nessa reconstrução, se haveria algum tipo de pessoa que seria mais disponível ou menos, nesse sentido. Mas tem a outra pergunta. Eu acho que eu acho assim. Eu acho assim que realmente assim, eu brinquei, eu fui espontânea, né? Brinquei naquele momento, claro. Porque a gente é. Mas eu concordo que no momento em que tu toma uma decisão de reconstruir, tu não pode depois ficar voltando atrás e cutucando a toda hora, porque aí tu não reconstrói, tu não anda, tu nunca mais vai recomeçar. Outra, e parece que tu desregula, desculpa, Marcinha, tu desregula a relação porque tu usa isso como uma arma para massacrar o outro, para passar a vida punindo, para desconectar. Só que tu também tá te massacrando porque tu traz, eu digo para algumas pessoas, tu não tá te dando conta que tu agora é quem está trazendo essa terceira pessoa de volta para a relação de vocês. Exato. Claro. É bem isso. Exato. Daí não começa nunca, né? Mas até fazendo um gancho, eu posso fazer? Claro, não, agora. Fazendo um gancho com essa questão aí que foi colocada, a gente, e tu já colocou também, né, que é fato que é claro que o Dom Pedro se apaixonou de verdade pela Marquesa dos Santos, né? E ela por ele, a Domitila pelo Dom Pedro e vice-versa. E aí, trazendo um pouquinho para os dias atuais, assim, para os nossos dias atuais, qual é a melhor forma de agir quando a pessoa está dividida entre um casamento estável e um novo amor, né? Ou ainda, eu já vi pessoas dizendo que tem a sensação de que amam duas pessoas ao mesmo tempo. Será que isso é mesmo possível? As perguntinhas que não tem umas respostas. Eles hoje me tiraram, né? De prova. É pergunta de prova. Me tiraram para sair justa. 5 minutos. Marcinha, olha só. Eu perguntaria, o que você ama em cada um? Concordo. Que características ou que coisas que cada um desses dois ou dessas duas está representando para você? Reveja.
E quanto maior é a divisão, né? Aí eu teria que ver caso a caso. Eu diria para cada pessoa, tá, mas será que esse casamento é alguma uma outra chama que esta pessoa de fora trouxe que vai te desviar da crise do casamento? E aí tu quer ter o melhor dos dois mundos? Uhum. Ou será que teu casamento já está tão esvaziado que daqui a pouco a crise está tão grande que daí é o que diz, depende da situação. Tem resgate conforme a situação, conforme o investimento e o tamanho da crise. Se esse casamento já está tão esvaziado e tu está nessa relação, por comodismo, tu ama estar na família, tu ama estar casado, tu ama o status ou o comodismo que isso proporciona, mas a pessoa, o ser humano, o ser sexual, a parceria, tu tá já mais no outro, talvez tu esteja no momento de transição que tu não está conseguindo assumir, que talvez não tenha mais amor aqui. Tu ama o que foi construído, a história, talvez não a pessoa. Ou tem outras pessoas que seccionam as outras pessoas. Eu posso seccionar outras pessoas. Eu amo isso no fulano, aquilo no Beltrano, só que assim, gente, se eu estou um pouco em cada relação, eu não estou inteira em nenhuma. Isso é E aí eu não. verdade. Perfeito. Isso é perfeito, Dani. E assim como eu não sou perfeita, quem estiver comigo vai levar minha melhor parte, também minha pior parte, e a gente vai ter que lidar e acordar isso, entrar em acordos com isso, ver o que eu posso ceder, o que o outro vai ter que aceitar porque é da Daniela e não adianta, e vice-versa. Isso é estar inteiro numa relação, não existe perfeição. Tem pessoas que ficam se iludindo só com o prazer, querendo a pessoa perfeita, e aí se eximem desse investimento, dessa negociação, dizem, mas eu amo fulano por isso, eu amo Beltrano por aquilo, mas na verdade elas não estão inteiras investindo em nenhuma relação. E não acho que possa ser feliz, de fato. Eu tenho lá, eu, Daniela, agora, não a terapeuta, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas. Deu uma Mas ter cortadinha. uma vida Deu uma construída com cortada base aqui. em decisões, travou? Eu acredito que ter uma vida construída com base em cisões é a gente se trair, não estar inteiro com a gente, e não se permitir viver uma vida por inteiro e passar a vida escondendo, tapando furo de mentiras. Eu acho pesado. Com certeza. Eu acho que tem razão. E eu acho que também, assim, quando eu vejo, né, claro, a gente já viu que é possível, a partir de uma traição, ou de eventos de traição, você, dependendo da sua disponibilidade, do seu estado interno, digamos assim, né, e do reconhecimento de que isso é um sintoma de tu poder reconstruir, então. Exato. Mas eu vejo também que muitas vezes, agora pensando pelo outro lado, tem muita gente na nossa sociedade assim que empurra casamentos fracassados, né? Por falta de coragem. E aí começam a elencar elementos, porque tem a casinha lá construída. É difícil desfazer casinha. Quem já se separou sabe disso. É difícil a gente se separar. Assim como é difícil tu recompor um casamento, né, após a traição, ou tu manter um casamento que passa por crises fortes, também é muito difícil se separar, né? Não é assim, as pessoas às vezes ficam dizendo, porque daí qualquer coisa as pessoas se separam. Não, só um pouquinho. Difícil, separação é mais fácil. Pode ter certeza que é mais fácil ficar onde tu tá, às vezes, e adotar uma vida meio e vai indo, entendeu? Porque tu passa muito perrengue se separando, né? É porque tu quer ter uma vida. Geralmente é porque a gente quer ter uma vida de verdade, que a gente sai dos casamentos, né? Quer estar inteira. Isso aí, que até inteira. E eu vejo que essa questão da traição, ela, às vezes, a pessoa cria um pouco essa fantasia de amar duas pessoas ao mesmo tempo e tal, para desculpar essa falta de convicção de fazer um movimento, né? Matou, concordo muito, muito contigo. E sabe o que eu fiquei pensando enquanto tu falava, voltando à pergunta, rebobinando a fita aqui, né? Olha a idade.
que talvez o tamanho e a intensidade da crise subjacente também vão nos ajudar a dizer, porque às vezes a crise é tão grande que o casamento já estava esvaziado e veio a traição como um jeito de ajudar a sair. Sabe aqueles que eles até deixam rastro, porque precisa de um motivo para sair, alguma coisa, ou às vezes a crise ainda está pequena, ou ainda implode. Implode, ou se a crise não é tão grande, é situacional, é o que daí resgata a relação. Eu acho que tem a ver com o tamanho e intensidade da crise, já da separação interna do casal, prévia. É verdade, é verdade. Dani, eu vou te fazer agora, duas perguntas numa só. São 8:45, né? Sim. Mas assim, eu queria te perguntar uma coisa. Essa história de dar o troco, ela ajudaria, eu estou problematizando, né? Adorei. Para consertar um relacionamento em que houve traição de uma das partes, até assim, a lei do talhão, né? O olho por olho, dente por dente, dar o troco. Ajuda o casal a zerar. Tipo, tá bom, agora eu faço e agora tu também faz. E aí zerou. A gente fica, nós estamos quites, então agora né? Dei e recebi na mesma moeda e agora podemos recomeçar. Olha só, eu tenho duas respostas para isso. A primeira seria com uma pergunta. Resolveria a crise subjacente? Matou? Não. Matou. Porque aí ficaria, qual é o problema? Olha, eu vou contar para vocês, já que a gente falou e brincou com as pessoas, eu lembro quando eu era bem novinha, porque é bem isso, quando a gente é adolescente, a gente tem um tipo de cabeça. Quando a gente já está com meio século e viveu, e estudou, experienciou, tem outro tipo. Hoje eu, Daniela, digo que resolveria a crise? Não, eu acho muito mais importante, em vez de dar troco, ir buscar a crise e resolver a crise e investir no casal. Mas a Daniela, adolescente, idealista, que tu conheceu, né? Mais ainda, fumeta que era, mais do que é, dizia, quando era novinha, assim, eu dizia, se um dia na vida eu for traída, eu vou trair 2 vezes, uma para equilibrar e a segunda porque tu fez primeiro, então eu tenho direito a 2. Esse era o discurso da adolescente birrenta. Hoje, a mulher que eu sou diria, e a terapeuta que eu sou, e o olhar que eu tenho diz, vai resolver a crise? Eu só deixo um senão nisso, que me ocorreu agora enquanto eu falava, né, quando vocês perguntavam. No livro, nas palestras, claro que eu fui, nas aulas da terapia do perdão, o Grossman fala o seguinte, que a gente tem os passos, então um deles é essa primeira sessão, fala, aí depois faz algum movimento, escolhe algo que simbolize, tipo, pagar uma prenda. Não é que tu dá, digamos, uma joia, a pessoa que traiu dá uma joia, um carro, uma viagem internacional, uma coisa tipo assim, vou quebrar o outro, eu quero isso. Não, não é que vai resolver, mas é como se sentisse, sabe, na justiça, nada vai, danos morais, ou nada vai, nenhum dinheiro vai compensar o que eu passei, mas pelo menos existe um movimento concreto de reparação, para eu me sentir reparada. Sim. Então, alguma coisa simbólica. Neste sentido, a pessoa que foi traída escolhe qual vai ser o presente ou o ato que o outro fará. Agora eu pensei que vá que a pessoa traída, nessa hora da reconstrução, só tem, eu não quero presente, é só eu vou ter que fazer igual para zerar. Se for do acordo dessa nossa nova fase, desse casal, o que eu vou dizer? Se eles se sentem zerados assim, mas o que interessa? O que mais me interessa é, houve isso? Fizeram ou não fizeram? Eu discordo da lei do talhão, tá? Eu tô só agora falando essa hipótese que me surgiu. Mas seja o que for, é o tal do depois de tudo mexido e revirado, aceitaram ficar juntos, bota a pedra e começa o que simbolicamente esse casal que tu falou, porque sempre aquela relação tem que morrer para que uma nova venha nascer. Esse casal simbólico. Isso é interessante, tu tem que isso, e esse símbolo, seja ele qual for, vai marcar esse renascimento, né, Dani? Na verdade é isso, é uma nova relação que nasce. Então, assim, não digo que sempre a lei do talhão tem assim, mas... Ai, tô me engasgando já essa hora. Mas que se for num contexto assim, o que eu vou te dizer? Sim,
é da dinâmica do casal, né? Eu acho Exato. que tu tá trazendo aqui, não dá para emitir um juízo de valor sobre as escolhas que esse casal ele vai fazer para poder reconstruir o seu relacionamento, O né? único risco que eu acho é que se não for no meio de um trabalho, como eu descrevi, o que pode acontecer? O casal começar a escalonar. Tu me traiu? Aí eu vou te trair também. Aí já começou a ficar fácil, daí já começaram a me dar, ah, é, mas tu também tá pronto. Essa pessoa quer que o outro sinta, quer se sentir vingada. Não, mas então agora ela fez, eu também vou fazer. Ou ele fez, eu também vou fazer. E começam a escalonar traições. E aí, gente, tchau. Não tem mais volta. Não, exato. Porque aí fica muito machucado, né? Um machuca demais, fica cutucando demais o outro. E uma questão que eu acho bem interessante em relação a isso também, quando eu fiz essa questão da lei do talião, né? É que, na verdade, assim, quando tu vai fazer isso, eu vou fazer isso para te pagar na mesma moeda o que tu fizeste para mim ou para nós, né? Eu acho que a grande pergunta também que tem que estar aí é quem que eu estou traindo fazendo a lei do talião, né? Eu não estou traindo a mim, acima de tudo, porque tu tá fazendo aquilo não que pelo me não agride, por, exato, me agride tá te agredindo para eu poder vingar do outro. eu ficar. Aí é uma relação de Perfeito. vingança, né? Perfeito. E que isso te intoxica, isso te aniquila, isso te mata por dentro, porque não é aí, né? Aí eu acho que aí não tem como renascer algo, né? A partir de uma semente dessa natureza. Né? Isso é verdade. Então porque Dani, porque daí tu começa a te ferir cada vez mais. Né? Não, é porque a gente tá vingando, desculpa, mas eu achei tão lindo o que tu falou, Marcinha. Tu tá te vingando do outro, mas com o teu próprio corpo, com os teus próprios sentimentos, eu diria com a tua própria alma, inclusive, se é contra teus princípios. Exato, isso é muito sério, né? Não tem, mas como a gente vive num mundo, numa sociedade, numa cultura muito orientados para fora, né? Então, assim, daqui para fora a gente está igual, daqui para dentro eu tô menos 10, né? Porque eu me maltratei demais para fazer isso, para aquilo que aparentemente garantiria um pseudo igualdade, pseudo equilíbrio ou algo assim, né? Então eu acho que essa é uma questão também bem importante, assim, da gente poder colocar. E a gente disse, né, que, por exemplo, tu já falou sobre isso, né? Mas que a traição sexual a gente pode dizer, então, que existem outras traições que, na verdade, podem ser as antecessoras, vamos colocar assim, né? Comportamentos, descumprimentos, falta de cuidado com o outro, falta de dedicação ao relacionamento, pequenas quebras de confiança que vão acabar levando à traição sexual de uma das partes, né? Sim. Ou não, ou que às vezes se bastam. Por exemplo, né, Dani, nesse exemplo que do casal que estava economizando para comprar um apartamento e de repente um deles aparece com o dinheiro gasto num carro, nem precisa da traição sexual. Eu acho que essa já é uma bomba. Já é uma bomba que pode levar a uma separação, que pode dar uma grande... Porque reflete a desautorização, reflete a dinâmica do casal. Nossa! O não por favor, comprometimento. Eu já vi vários casais se separarem por questões assim. E que não envolveram necessariamente traições sexuais, mas esse tipo de traição. Nos 5 temas tóxicos do casal, não é só relação. Você sabe que tem 5 temas tóxicos dos casais, que são sobre os quais os casais tendem a brigar. Se vocês vão ver bem de perto, vai ser sobre isso. Sexo, dinheiro. São 4, não são 5. Com certeza. Não, sexo, dinheiro, filhos e parentes por afinidade. Eu não estou lembrando do quinto, acho que são 4. Sexo, dinheiro, filhos e parentes por afinidade. O que é parentes por afinidade? As famílias de um e outro. Sogras, cunhado. Que aí noras, cunhados. Que aí entra toda uma dinâmica. Até eu estava relendo uma frase de um curso. Eu, às vezes, eu anoto, passo tudo para cadernos. Eu sou da época da mão. E eu estava relendo, olha só isso aqui.
O casamento só sobreviverá se a força da ligação emocional entre os parceiros for maior do que aquela com as respectivas famílias de origem. Quando tu tá mais leal à tua família de origem, tu não tá inteiro no casal. Tem que ser mais leal a esse casal do que a família de origem. E aí os parentes por afinidade entram aqui, porque um pode estar mais leal à família, não tá inteiro no casamento. Interessante isso daí. E é verdade, porque na verdade tu forma uma nova família. Essa é a tua E aí... família atual. A de origem é de origem, de onde tu veio, sempre vai ser parente, mas a prioridade é esse núcleo que tu formou. Claro, com certeza. Mas eu desviei o Dani, assunto, volta. não, mas eu queria, pra gente fechar, assim, não sei se tu quer falar Eu mais acho que alguma não, coisa, acho que porque a gente são 9 tem e que 6, mas encerrar. tem uma questão que eu acho bem interessante quando se fala em traição no casal, né? Porque geralmente tem 3 pessoas envolvidas aí, a gente imagina pelo menos 3. Pelo menos Então, 3. Como é que é? se for mais de 3, obrigada, Guilherme. Se for mais de 3, eu acho que daí já a traição é mais fraca. Né? Fraca, porque daí ela é tipo na quantidade, não na qualidade. Entra Eu na quero dizer com isso. carteirinha. Uma pessoa que dá pra É que ter daí de não é uma carteirinha. questão. Isso não é uma questão do sintoma. Aí não é do sintoma que a gente está falando. Aí a pessoa não tem conserto mesmo, ela tem que fazer outra coisa daí da vida, né? Não tem que ficar casando, eu acho, nem ou se relacionando de maneira estável, mas assim, com alguém. Mas, assim, é muito comum se colocar a responsabilidade da traição conjugal naquela terceira pessoa. Por exemplo, a culpada, né? a malvada, isso A quem é que acabou com o casamento. Foi, principalmente quando e isso recai mais, eu acho importante, porque o Elas em Nós é um trabalho que a gente faz sobre as mulheres. E aí, assim, vocês podem ver que geralmente o homem, ele não é considerado no contexto de um casamento que se desfaz quando tem um terceiro na relação. O homem lá, o pivô, ele não é muito responsabilizado. Mas quando tem uma mulher do outro lado, aí sempre a mulher é a má, é a mentirosa, é a pivô, é a que destruiu, destruidora de lares, né? Bruxa sedutora. E no caso, a Marquesa de Santos, que é uma personagem igualmente, se não mais encantadora que a Leopoldina, que é a Domitila. Né? A gente estuda e vê, o Paulo Jesus tem um trabalho maravilhoso. Ela não é um demônio, ela é uma... A Dani travou. Travou desde que a Marcinha começou a falar Marquesa de Santos. Eu não vi mais vocês. Então, o que eu quis dizer é o seguinte... Travou. Tá nos ouvindo? Agora sim, travou desde a Marquesa de Santos. Ali, vocês travaram aqui para mim. Tem muita gente me mandando mensagem dizendo que não conseguiu, uma judiaria, acessar a live por causa do sinal da internet. Eu não sei, o Instagram tá com alguma coisa hoje. Não sei o que é. Mas vai ficar gravada até. Para quem chegou agora, tem várias pessoas me mandando aqui. Até às vezes eu estava olhando porque não estavam conseguindo. Tá com instabilidade no Instagram. Isso. Mas assim, o que eu queria te colocar é que eu falei que a Marquesa de Santos é uma mulher super interessante, forte, admirável, assim como é a Maria Leopoldina, cada uma na sua, né? Do seu jeito, são pessoas diferentes, enfim. Mas então, assim, a Marquesa de Santos, que seria este pivô, né? Eu estou colocando, ela não é um demônio, ela não é uma mulher má, ela é uma mulher admirável, como a Leopoldina também era admirável dentro dessas peculiaridades. Exato. E aí é que tá. Então, e a sociedade, eu falei isso porque o Elas em Nós, né? Trabalha com as mulheres e ela também, a gente tem essa coisa de poder atravessar o tema da mulher, né? Atravessar o tema da mulher e poder ver assim, poxa, que lugar a sociedade destina a essa mulher. Então, quando você tem uma situação de traição que envolve uma terceira mulher, uma segunda mulher, perdão, nesse triângulo, geralmente a sociedade tende a dizer, foi aquela mulher que foi lá e destruiu, isso que eu estava
Não sei se esse pedaço tu chegou a ouvir, né? Não, mas Como é que tu percebe isso, né, dentro da temática da traição? Porque, como tu disse, o lugar nunca está, ninguém tira ninguém do lugar, né? Então, ninguém isso... senta na cadeira que está ocupada. Alguma coisa estava vazia ali para alguém sentar, aquela cadeira estava vazia. Marcinha, se chega uma pessoa me dizendo, a fulana roubou meu marido, a pergunta que eu faço é, quem casou contigo? Quem era leal a ti? Quem se leal se foram no altar? Quem jurou fidelidade ao padre, ao pastor, ao que for na frente dele? Quem jurou lealdade a ti? Quem se comprometeu? Então, quem te traiu foi o teu parceiro. A Joana, a Maria, a Josefa, muitas vezes são as que estavam passando, foi a casa. Se não fosse essa, talvez fosse outra, porque a cadeira estava vazia, e daí eu trabalho a relação. Aí tu me fez lembrar, é muito interessante, sabe que de vez em quando eu gosto de tirar um tempo e ver série, né? Eu estava maratonando Outlander agora, Ai, eu nos amo. intervalos, tô adorando. E tu veja que tu viu, tu viu, Lu? A Luciana... Eu detesto, a Márcia adora, por isso Adoro! que a gente faz barra. O Outlander é objeto assim, de altas polêmicas. É um projeto de vida que eu tenho com meu marido, inclusive. A gente segue firmes no Outlander. Então, eu acabei todos os episódios já, porque eu não sei brincar, né? Qualquer intervalo eu tenho que ver tudo. Aí, eu me remeti a isso, porque eu acabei de ver essa noite, e aí me lembrou o quê? Pensem comigo, já quem não viu o episódio, assim, a mulher é uma médica que foi para o passado. Resumindo, né? Só isso que eu vou dizer, não posso dar spoiler, mas assim, o que que é 1700 e pouco? Uma mulher com cultura, uma mulher que tinha sabedoria, era o quê? Bruxa, feiticeira, né? As bruxas queimadas na fogueira nada mais eram do que as mulheres sábias, historicamente falando. Então, gente, a gente tem esse ranço. O homem pode ter o saber, isso é, né, histórico. A mulher não pode ter o saber. O homem pode ter o poder, a mulher não pode. O homem é ensinado a ter, ao homem é ensinado a ter sexualidade. A mulher está descobrindo agora que pode, e falo como é difícil como sexóloga, muitas vezes, algumas descobrirem que tem permissão para ter prazer. Então, esta mulher que se apaixonou, que às vezes tem lá a gente brinca as piriguetes que vão, mas o cara que era o comprometido, não é um coitado, ele participou, não fez porque a outra amarrou ele. Mas tem também gente como a gente, que também tem suas carências, e que encontra um homem que estava com a sua carência, a sua cadeira vazia, e daqui a pouco as afinidades começam a cruzar, como o caso da Domitila e o Dom Pedro, que daqui a pouco eles se afinaram, infelizmente, eles estavam numa relação. E aí surge um amor, e vai fazer o quê? É uma bruxa porque amou? É uma bruxa porque se apaixonou? Ou é uma bruxa porque é mulher e as mulheres não têm permissão? Os homens têm. É, interessante. Exatamente. Uma bruxa porque se apaixonou, né? É bravo. Interessante isso. Uma vez eu disse assim, né? Quando o amor, se existe amor, não pode estar errado, porque amar não é pecado. Né? O amor nunca é pecado. Se existe amor entre as partes, então acho que a gente tem que aprender a reconhecer o amor, né? Eu vou dizer a pureza no sentido da gente poder ter clareza desse sentimento, né? O que nos move, na verdade. E aí, entrando na traição, eu não estou aqui fazendo um ode à traição muito antes, pelo contrário. Eu estou fazendo um ode, diria, né? O elogio ao amor. E aí entra o quê? Quando tu te dá conta que tem essa fragilidade, que tinha, então vamos voltar para nós, vamos recapitular. Tinha crise no relacionamento, já estava aquele espaço vazio. Tu te apaixona, descobre um novo amor, aí vem o que fazer com isso? Vale a pena ficar pela metade ou é a hora de tu então ser honesto com a pessoa, enfrentar as dores e as dificuldades de abrir mão de uma vida, de uma história, para poder de fato não ficar enganando ninguém, nem enrolando o novo amor e nem enrolando e traindo o antigo amor, mas poder assumir uma vida por inteiro.
falou em pureza do sentimento, eu diria uma vida com limpidez, né? Com clareza. Essa é a melhor palavra. Com inteireza, né, Dani? Tu sabe que tu tá falando assim, essa coisa de ser fiel ao amor, né? Eu penso mais uma vez, eu vou recomendar para todo mundo que está nos assistindo que assistam esse filme Apenas uma Noite com a Keira Knightley. Ali eu tô o trair, o que é trair, o que é não ser fiel ao amor. O filme é maravilhoso. Ela me indicou esse filme, eu assisti. Eu amei esse filme. Maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Eu fiquei pensando que às vezes agora me veio ficar numa relação sem amor, sem cumplicidade, ficar por comodismo, na verdade tu está cometendo uma traição para contigo mesmo e às vezes até para o teu parceiro. Traindo a ti mesmo. E tu trai o outro estando forçada nessa relação. Mesmo que não tenha um terceiro, tu trai a relação. E eu fico pensando que por consequência, né, claro, se tu tem essa clareza, tu também acaba empobrecendo o contexto de vida, as possibilidades do outro, daquele que tá contigo. Porque tu não tá podendo ser inteiro com ele. E não tá permitindo que ele tenha a oportunidade de viver algo inteiro também. Então é uma cadeia, é uma sucessão de aprisionamentos, né? Tu rouba do outro a possibilidade de viver uma relação inteira. E de uma engrenagem de mediocridade, assim, né? Constante, de parte a parte. Tu pensa o ciclo da mediocridade, de certa forma, que se cria do ponto de vista afetivo, né? Então, mas acho que a gente... Sim, já estamos a 1h17 de live. E Dani, mais uma vez, assim, maravilhoso te ouvir. Tu traz tantas reflexões pra gente. A gente sai sempre pensando, né, como essas questões todas são complexas, quantas coisas... Uma hora dessa a gente tinha que conversar sobre esses 4 problemas, do casamento. A gente vai ter uma live dessas, eu acho que seria sensacional, porque quando a gente pensa, né, sobre casamentos, a complexidade mesmo que essa relação tem, porque tu acaba tendo, primeiro tu tem uma empresa, né, uma sociedade, uma sociedade, tem que dinheiro, daí tu tem filhos, tem a questão da educação, vem a gente com histórias diferentes, né, e o que quer, o que não quer transmitir as interferências dos filhos. E aí, além tem famílias disso, complexas também, exato, hoje, né? Famílias casadas, como eu, por exemplo. E aí, no meio de todas essas questões, tu ainda quer manter o teu namoro, né? Então, se a gente for para pensar, são relações incrivelmente complexas e acho que merecem, assim, muitas. A gente pode conversar muitas outras vezes sobre essas questões. Vou te dizer que dar uma live para cada um dos temas tóxicos do casal. Verdade. Opa, a gente pode fazer essa série. Vamos fazer uma série dessas. E olha só... Tô dentro. Claro, a gente estava discutindo que a gente gosta tanto de ti como profissional, porque os laços afetivos... não vem ao caso, indiscutíveis, que a gente vai te oficializar quando os assuntos forem psicológicos. Relacionamento oficial do Elas Sem Nós. Não, a gente tá brincando, mas tem um fundo de verdade, porque nesse caso, quando a gente está trabalhando relações afetivas, relações, né, pela tua, mas é que como as mulheres, elas trazem muito isso, né, como tema. Essas relações. Isso muito corrente em todas elas, né? Sim. Então, em função do Elas em Nós, né? Então, a gente brinca aqui. Eles pediram e a gente trouxe você de novo. Querida. Dani, muitíssimo obrigada mais uma vez. Olha, maravilhosa. E a gente te agradece demais por vir aqui contar e trazer tanta reflexão importante para a gente. A gente sempre sai muito mais enriquecida dessas conversas contigo. Obrigada mesmo, minha querida. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim é um prazer. Eu parece que estou na sala de casa conversando com vocês, matando a saudade. Adoro estar com vocês.
E a gente agradece a todo mundo que pôde estar aqui com a gente. Quem não pôde e que estava com problemas de conexão, a gente vai deixar disponível a live gravada para que vocês possam assistir depois no Instagram. Um beijo enorme e obrigada pelos comentários, curtidas, carinhos, né? Beijo, gente. E até a próxima. E fiquem com a gente. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.